Oi, hoje é a resenha do conto Boa Noite, Maria, escrito por Lígia Fagundes Telles, aqui da coletânea Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Eu levo, pode deixar. E lá se foi com as malas. Ela abandonou o carrinho quebrado e seguiu o desconhecido alto e magro, de cabelos claros e ombros largos. Vestia um paletó de boa qualidade, mas puído, e as calças de flanela chumbo pareciam tão desgastadas que se podia dizer, sem engano, que esta foi uma bela roupa, mas há muito tempo. Esse é um trecho, ali do começo de Boa Noite, Maria, escrito por Lígia Fagundes Telles, que conta a história de Maria, esta mulher que foi ajudada por este homem chamado Julius. Na verdade, esse contexto do encontro dos dois foi exatamente na saída de um aeroporto, ali na sessão de pegar as malas de viagem, né? E, claro, Julius, melhor dizendo, né, acabou descobrindo que sua mala foi extraviada e ali, com aquela cara de paspalho, né, de o que fazer da vida, né, perdi minha bagagem, né, ele acabou percebendo que Maria estava com aquele probleminha, né, já descrito ali que o carrinho dela de malas estava com a rodinha emperrada. Ele foi lá, todo cavalheiro, e ajudou a levar a mala, até saindo ali do ambiente, né, indo lá para fora e pegar o carro. E na verdade o carro da Maria acabou não aparecendo. O motorista que deveria pegá-la ali na saída do aeroporto sumiu, não apareceu. O jeito então é pegar um táxi. E aí a Maria tem aquela ideia, dá um estalo na cabeça dela, né? Por que não convidar o Julius a pegar o mesmo táxi, né? Pode levar ele para algum lugar. Só que ela vai matutando também, né? Pensando, puxa, Julius pode ser uma boa companhia para mim. Como assim uma boa companhia para ela? Bom, na verdade, Maria tem os seus 65 anos de idade. Ela já se sente uma mulher já idosa, ela não tem ninguém na família. E o seu advogado recomendou até para ela, né? Por causa da idade, né? Não está na hora de você ter um cuidador, um ajudador ou algo parecido? Ela ficou meio emputecida com o seu advogado por essa ideia ridícula. Mas no final das contas, né? Quando ela bateu o olho ali em Julius, ela percebeu, poxa, eu acho que este homem, de cerca de 50 anos, é exatamente o que eu estou procurando. Sim, agora ela gostou dessa ideia de ter um ajudador, um cuidador, e sabe-se lá mais o que. Mas eu não conto mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto, que é bem interessante. Minha avaliação do texto. Com certeza temos aqui mais uma boa história da Lígia Fagundes Telles, onde temos uma reflexão a respeito dos personagens, do contexto onde estão inseridos. Sempre é o estilo da autora, né? Fornecer pra gente o que passa pela cabeça de um e outro personagem e a gente ficar viajando também nesses pensamentos, nessas situações, sempre restrita às vezes a um momento muito curto da existência de todos os envolvidos. E no caso aqui, praticamente toda a história, ou metade dela, se passa justamente nesse trajeto lá do aeroporto até a casa de Maria. Lembrando também uma coisa que eu não disse lá no comecinho, Maria é uma mulher rica, completamente rica, e ela não tem herdeiros. Por isso que ela é uma mulher completamente sozinha, já sentindo, claro, o peso da idade, desconfiando se na verdade ela ainda é bonita ou não, aquelas questões femininas que sempre aparecem, né? Ela até comenta num certo momento, né, que ela teve muitos homens e alguns deles, claro, ficavam cutucando às vezes quando começava a perceber certas linhas faciais, já denunciando a idade, né, e eles meio que pediam, não está na hora de dar uma pequena retocada ali e acolá, meio que para rejuvenescer. Ela ia no embalo dos seus homens antigos, né, mas na verdade hoje em dia ela nem se importa mais com isso. Mas talvez, né, se com Julius a coisa engrenar, né, talvez ele não precise ser exatamente apenas um ajudante dela, um cuidador, né, pode ser algo mais. Mas a coisa vai se desenvolvendo assim aos poucos. De qualquer forma, essa história se baseia muito nesses pensamentos de Maria tentando imaginar o seu futuro ali com aquele desconhecido. E claro, outro detalhe de Julius, ele é um gringo, ele não é um brasileiro. Na verdade ele é um finlandês, por isso que ele tem um porte um pouco diferenciado que chama muita atenção de Maria. Claro, ela é uma brasileira. E no fundo, ela diz para si mesma que ela não quer nada de
íntimo, por exemplo, com ele, pois de fato o que ela precisa é de uma simples companhia, de ter alguém com quem conversar, porque ela é mulher rica, tem vários empregados em casa, vários funcionários na empresa, advogados para lá e para cá, mas ela não conversa com ninguém, ela precisa de alguém apenas para bater um papinho. E claro, o Júlio se mostra um homem interessante, aculturado, enfim, um homem que desperta interesse nela. Claro, de novo, eu não vou adiantar o que vai acontecer mais lá para frente, mas posso dizer sim que durante metade do texto só ficamos com essa divagação de Maria para com o Júlio ali dentro ainda do táxi. O tempo todo, vai passando horas, né? Demora para chegar lá na casa dela, tem trânsito para lá, trânsito acolá, e parece que a história vai ficar só nisso. Depois de um certo tempo, a gente descobre que finalmente eles chegaram lá na casa dela, mas não vou dar muitos detalhes. E mais para frente ainda a gente percebe que houve uma passagem de tempo que é bastante interessante e algumas dúvidas começam a surgir ali no texto. A gente começa a imaginar como pode se desdobrar essa história e como pode ter um certo desfecho também que pode juntar com o que está exposto ali, bem nas entrelinhas, de vez em quando, aqui e também acolá. E aliás, de todo o conto da Lígia Fagundes Telles, né? Pelo menos dos que eu li, né? Ela sempre deixa um final bem aberto nos seus contos. A gente sempre fica pensando, mas peraí, a história não pode acabar aqui, tem mais coisa para depois. A gente percebe que tem uma certa continuidade, mas ela sempre deixa para que a gente continue a história. Em alguns momentos, em algumas histórias, melhor dizendo, né, o final pode ser mais aberto do que outros. Aqui o final realmente é meio enigmático, você não tem a definição exata do que aconteceu. Sim, nós temos que preencher completamente, e ir por um lado e ir para o outro. Esses dois caminhos ficam expostos, como eu comentei, nas entrelinhas aqui do texto. Você já vai percebendo algumas coisinhas ali, e sim, no final a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que pensar por um caminho ou pelo outro, o que torna o texto da Fagundes sempre interessante. Bom, pelo menos eu gosto desse estilo dela. Tem muitos leitores que ficam frustrados, que chegam ao final do texto e falam, peraí, não tem final esse negócio aqui? Como é que pode? Muitas pessoas ficam até revoltadas. Mas não, eu gosto desse estilo da Fagundes. Eu acho que é interessante ela deixar em aberto. Na verdade, o que ela queria contar mesmo, ela contou. Era isso, aquelas sensações desses personagens, daquele encontro repentino, inesperado. E daí, o que vem pra frente, aí fica por tua conta. O que eu tinha pra contar, eu contei. De fato, eu gosto bastante desse estilo da autora. Mas no caso, preciso dizer que realmente eu fiquei um pouco fastidiado com a demora, a enrolação, porque durante muito tempo, mais do que o necessário, pelo menos para meu gosto, ficamos apenas no pensamento, na elucubração da Maria, pelo que ela podia fazer com esse tal Júlio. Literalmente, né? Meio que, em certo momento, a gente fica pensando que ela quer usar ele além de outras coisas, além da amizade ou além apenas de uma simples companhia. De qualquer forma, é muito tempo que fica nisso e eu me cansei um pouquinho. O texto podia ser um pouco mais curto e ir direto já para a sua segunda metade, onde entram outros elementos interessantes, que também ficam meio assim por cima. Exatamente porque acho que ela gastou tempo demais lá no outro e depois a autora acabou correndo um pouquinho com sua história. Por isso que eu não dou uma nota tão alta assim para esse conto. Mas de qualquer forma, sim, eu gostei de Boa Noite, Maria, de Lígia Fagundes Telles, para a qual eu atribuo 4 asteriscos. Mas claro, amanhã a gente vai ter também aquelas histórias até pueris, mas que se mostram até enroscadas para lá e para cá em Decameron de Giovanni Boccaccio. Sim, aquelas histórias que sempre têm algumas complicações em meio às reviravoltas. Pelo menos são divertidas. E claro, semana que vem a gente retorna aqui para a coletânea Elas por Elas com mais uma história de uma autora nacional diferente. Qual será a próxima escritora? Ainda não sei. Não dê uma olhada, não me auto-expurgue. Mas de qualquer forma, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!